Olá pessoas, eu sou Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vim fazer a tag Política Literária. Primeiro pedir desculpas aí pela iluminação, eu tô gravando às 6h30 da manhã, minha cara de sono, dá pra ver também, né? E tá mó chuva lá fora, mas eu queria muito essa semana postar pra vocês um vídeo que relacionasse política e literatura. Porque eu acho que estamos vivendo um momento importantíssimo da história do Brasil, perigoso, que segue uma tendência mundial, mas que aqui no Brasil está atingindo níveis inaceitáveis. É um momento de grave ameaça à democracia e é hora de nós pensarmos em quem nós realmente queremos para presidente do Brasil. Eu sei que muita gente está desiludida com a situação do país, com as instituições brasileiras, mas isso absolutamente não é motivo para a gente escolher mudar para pior. Ou seja, escolher mudar um sistema democrático para um sistema ditatorial ou autoritário. É importante a gente pensar que a democracia tem falhas, e muitas, mas é o melhor sistema de que nós dispomos. E é o sistema mais justo também, por incrível que pareça. O problema é que aqui no Brasil não existe uma cultura democrática, porque aqui mal houve 30 anos de intervalo entre dois autoritarismos. Ou seja, a democracia não teve tempo de se solidificar. As pessoas não sabem lidar com o sistema democrático ainda, que é um sistema difícil, demorado e que exige consenso. A gente sabe que o consenso é a coisa mais difícil de alcançar. Exige respeito pelas opiniões diferentes, exige muito debate e os brasileiros anseiam por uma mudança, por uma solução rápida e praticamente mágica, que não vai acontecer. Não existe uma pessoa, um Messias que vai nos salvar da situação em que nós estamos. Nós mesmos somos responsáveis por ela, coletivamente. Enfim, pense bem no seu voto. É compreensível que se esteja frustrado com a situação do país. Acho que todo mundo está. O que não é compreensível, ao meu ver, é o apoio e o voto em pessoas e partidos que ameaçam a existência de outras pessoas. Nada justifica isso. Pergunte-se se você não está sendo agressivo, se você não está sendo intolerante, se você não está sendo omisso, se você não está desrespeitando e violentando os direitos mais básicos das pessoas ao seu redor, como o direito à vida, por exemplo. E caso você esteja fazendo essas coisas, mude. Sempre é tempo de refletir e mudar para melhor. Enfim, eu espero que nós todos nos ajudemos, porque estamos no mesmo barco. Vamos pensar muito bem no nosso voto aí para o segundo turno. Depois desse desabafo, vamos começar a tag. Essa tag, quem criou foi a Almira, do canal Era Uma Vez, e eu achei uma ideia muito legal. Chama-se Política Literária e ela dividiu em duas categorias. A categoria Representantes e a categoria Propostas. Para Representantes, o primeiro item é Executivo. Personagem que seria um bom presidente para o seu país. E essa categoria eu confesso que eu fiquei perdida, eu não sabia quem que eu ia indicar. E a própria Almira no vídeo dela colocou lá escrito alguém que ela pensou depois e meio que foi a única personagem que eu me lembrei que eu apoiaria no poder, que é bastante clichê, mas é verdade. É a Hermione Granger do Harry Potter. Eu acho que ela se posiciona frente a coisas erradas. Acho que ela é proativa, ela faria bons programas de governo e ela é bem intencionada, isso também é importante. Segunda categoria do Representantes, Legislativo, autor que representa muito bem o seu estado. O estado de São Paulo é um desastre em termos de eleição, consegue eleger muitos dos piores políticos que a gente tem por aí, mas tem uma autora que eu acho que representa muito bem o meu estado e que eu gostaria que representasse meu estado na política, que é a Djamila Ribeiro, filósofa, ativista feminina e negra. Eu acho que seria uma ótima aquisição para o Congresso Nacional. E aí vamos ao item propostas. Primeiro, segurança. Uma distopia que você tem medo que vire realidade. O que é muito assustador, porque cada vez mais as fronteiras entre distopia e realidade estão apagadas, né? Eu vou mencionar duas que eu tenho muito medo que se tornem realidade, até porque elas já estão meio caminho andado. A primeira é o 1984, do George Orwell,
Quem me conhece sabe que esse é um dos meus livros favoritos e é muito brilhante a maneira como Orwell conseguiu antecipar a tendência que é a questão da vigilância da população por parte do Estado. Eu acho que atualmente isso não acontece tanto por causa do Estado, pelo menos não nesse momento, mas bastante por parte de empresas privadas. Inclusive nós mesmos disponibilizamos informações nossas privadas por meio das redes sociais e isso é uma arma importante, né? Eles sabem tudo sobre a gente. Então eu tenho muito medo que essa distopia se materialize 100%. Outro que eu tenho medo que se realize é O Conto da Aia, da Margaret Atwood. É uma distopia que mostra que uma sociedade pode retroceder em termos de direitos, em termos de igualdade ou de equidade, porque essa sociedade fictícia criada pela Margaret Atwood recolocou as mulheres numa posição absolutamente submissa e com uma função exclusivamente reprodutora. Em volta disso vem muitas violências. Então essa também me atinge muito diretamente, por isso eu tenho tanto medo. Segunda proposta, educação. 3 clássicos para o jovem perder a aversão de clássicos. Eu estou vivendo isso na pele porque eu estou com um clube de leitura com os meus alunos e eu estou percebendo que muitos deles têm uma sede de clássicos. A gente coloca alguns livros para votação e em todos os casos até agora o livro que venceu foi um clássico. Ou seja, eles querem ler clássicos. Eles só talvez não estejam muito preparados para ler ainda Machado de Assis, José de Alencar, que são textos mais áridos para os dias de hoje, né? Então acho que 3 clássicos que podem trazer esse amor à leitura e abrir um pouco os olhos deles de que livros não são chatos, pelo menos alguns não, são o Revolução dos Bichos, do George Orwell, que é um livro fácil de ler, rápido, pequeno, e tem muita coisa aqui dentro. Esse foi um dos livros que nós discutimos lá no Clube de Leitura e foi uma discussão sensacional. E, além de tudo, traz esse debate a respeito de tiranias, de autoritarismos. Nesse caso, ele critica diretamente o autoritarismo soviético, só que na forma de uma fábula. Os animais tomam a fazenda e passam a se auto-organizar ali. O problema é que nem tudo corre como esperado. Essa coisa da igualdade não se realiza também. Outro clássico que eu acho que os alunos gostariam e gostam, porque eu já conversei com alguns e eles sempre indicam esse, é o Capitães da Areia, do Jorge Amado. É um livro que trata de desigualdade social, aliás, o terceiro que eu tenho para indicar também. No Brasil, é um período um pouco mais atual do que os que a gente está acostumado a ver nas listas de vestibulares por aí. E também tem essa coisa mais coloquial da linguagem do dia a dia. São adolescentes e crianças de rua, então os personagens também causam essa identificação com o público. E o terceiro que eu acho importante a gente ler na escola, e eu acho que os alunos vão perder também um pouco do medo de ler, é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro está como obrigatório para o vestibular da Unicamp, que eu achei maravilhoso, e é um livro em forma de diário, não é ficção, então também dá esse gosto de realidade que às vezes estoura a bolha dos nossos alunos. Eu, no meu caso, dou aula em escola particular, então a realidade deles é outra, não é essa que está retratada aqui no livro. E eu acho que esse aqui pode trazer essa coisa da empatia. Eu conversei esses dias com uma aluna e ela ficou muito emocionada com a leitura desse livro, e eu acho que a gente está precisando um pouco disso. A terceira categoria é meio ambiente, um livro que fale sobre meio ambiente. Eu peguei 2, um eu li, outro eu ainda não li. O que eu li chama-se Há Mundo por Vir, da Débora Danowski e do Eduardo Viveiros de Castro. Eles refletem sobre a situação ambiental mundial, mas muito de um ponto de vista filosófico, e não de um ponto de vista necessariamente prático, tipo medidas para se tomar para que isso não aconteça. Não, eles estão meio que refletindo sobre a situação que está acontecendo. É muito bom. E outro que eu peguei, que ainda não li, mas que eu amo a coleção, é O Tempo das Catástrofes, ou melhor, No Tempo das Catástrofes, da Isabel Stengers. Essa coleção, chamada Coleção Exit, era da Kozak Naif e agora está com a editora Ubu. Eu li um livro dessa coleção que eu amei, foi Teoria do Drone, e pelo jeito também é uma pegada mais filosófica. E pelo que eu li aqui na sinopse, a Isabel Stengers vai fazer uma
um ensaio de incômodo e de causar mal-estar no leitor a respeito da questão ambiental atual. 4. Economia. Um livro que fala um modelo de política econômica que você vê como fracassado. Escolhi 2. Vocês estão vendo que eu estou roubando em todas, né? Estou escolhendo vários. Eu sempre faço isso, vocês já estão acostumados. O primeiro que eu escolhi foi Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. É um livro sobre os anos 80 na União Soviética. Eu acho que esse modelo de socialismo que eles tentaram implantar fracassou miseravelmente. Não vou entrar na discussão sobre as causas disso, ou seja, o que causou esse fracasso, mas definitivamente não funcionou. E para contrabalancear, Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e a Acumulação Primitiva, da Silvia Federici. É um livro que eu estou lendo ainda, mas é um livro que critica o nascimento do capitalismo. Acho também que esse capitalismo que a gente vive, muito selvagem, é um sistema fracassado. 5. Saúde. Um livro para desmistificar a saúde mental. Eu peguei 2 que eu ainda não li, mas eu tenho certeza que são muito bons. O primeiro é O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon. O subtítulo é Uma Anatomia da Depressão. E o Solomon sofreu com depressão. Parece que nesse livro ele vai fazer um apanhado geral do que é a depressão, tanto socialmente quanto individualmente, psicologicamente. E eu li uma vez uma introdução que ele escreveu de um livro e eu fiquei muito impressionada. Eu gostei demais do texto dele. Eu acho que esse livro vai ser maravilhoso. Eu só não li ainda porque ele é muito grande. Outro que eu acho que é bom, mas eu não sei como é que é o texto dessa autora, é O Tempo e o Cão, da Maria Rita Kell, e o subtítulo é A Atualidade das Depressões. Então ela vai falar sobre a depressão como o mal da atualidade. E ela vai partir de um paradoxo, né? Como é que uma sociedade como a nossa, que prega a felicidade o tempo todo, é também a sociedade mais depressiva? E aí eu acho que a abordagem dela é bem mais técnica, porque ela é psicanalista. 6. Pelo direito das mulheres e minorias. Um autor ou uma autora que represente bem em seus livros a luta e que seria bom representante no Congresso. Eu escolhi 3. Na verdade, eu acho que dá para eu citar 4, hein? Eu pensei na Djamila Ribeiro, eu pensei na Conceição Evaristo e eu pensei na Carolina Maria de Jesus. E agora me veio à mente também a Eliane Brum. Eu acho que essas 4 são muito sensíveis a problemas, principalmente de algumas parcelas da população que não tem tanta voz e tanta representação política formal. 7. Desenvolvimento social. Um livro que retrate as desigualdades em seu país. Não tem como eu não citar Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Becos da Memória, da Conceição Evaristo, uma das leituras favoritas do ano. E também o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. O da Carolina Maria de Jesus é não ficção. O da Conceição Evaristo é ficção misturada com não ficção. Escrevivência, que ela chama, né? É um misto de memória e ficcionalização. E o Vidas Secas, teoricamente, é ficção. Mas os 3 formam uma rede. E aqui eu acho que consegue contrabalancear um pouco do Brasil urbano, um pouco do Brasil rural. 8. Segurança e política externa. Um livro sobre conflitos externos, imigração e refugiados. E aí eu pensei em 2. Eu não li muitos livros sobre isso. A maioria dos que eu li foi de ficção e aí eu não achei tão bons. Mas eu separei 2 aqui que são considerados infanto-juvenis, mas que não são tanto. O Diário de Anne Frank, um clássico que todo mundo tem que ler. Esse livro eu demorei para ler e eu fiquei muito emocionada quando eu li. A Anne Frank ficou exilada no seu próprio continente e perseguida e assassinada junto com a sua família. Eu acho que nunca é demais a gente lembrar os horrores dos campos de concentração e das perseguições políticas. E o outro que eu tenho para mostrar é um que eu li quando era criança, adolescente. Eu já reli, mas é um livro que não fica muito na minha cabeça. Eu não lembro direito. O que é bom porque eu posso reler sempre. É o livro Por Onde Você Andou, Robert, do Hans Magnus Enzensberger. É a história de um garoto que, quando esfrega os olhos e vê aquelas estrelinhas, ele viaja no tempo e no espaço. E nesse livro ele faz 7 viagens no total. Toda vez ele vai para um lugar desconhecido
e para uma época muito anterior ao nascimento dele. Então ele se sente um estrangeiro em qualquer lugar que ele aparece. Eu acho que essa sensação é um pouco a sensação do refugiado. Na primeira viagem ele vai para a Rússia em 1956. Então ele vai parar num país socialista, plena Guerra Fria e no inverno. Então ele vai chegar lá sem nada, sem falar a língua. Por isso que ele se sente um estrangeiro. Eu lembro dessa única viagem. As outras eu não tenho certeza. Mas essa eu acho que retrata bem a situação de um refugiado. Pelo menos a situação inicial do refugiado. E eu queria recomendar também um episódio de uma série que tem na Netflix. A série chama-se Chef's Table. Ela mostra o dia a dia e as concepções de vários chefes de cozinha famosos. E a última temporada que eles lançaram, a 5ª temporada, o primeiro episódio é sobre a chefe Cristina Martínez. Ela é uma chefe mexicana nos Estados Unidos e ela conta por que ela tá lá, ela conta o processo para ela chegar lá, porque ela entrou ilegalmente, e ela conta a situação que ela vive, assim. É muito, muito bom esse episódio. Quem puder ver, episódio 1, temporada 5, da série Chef's Table, da Netflix. Bom, gente, é isso. Desculpem o desabafo aí no começo do vídeo. Eu acho que é necessário num momento como o nosso um certo posicionamento. Eu queria agradecer muito a Almira por criar essa tag. Eu estava pensando em como abordar esse tema político no momento atual, que é um momento muito delicado. Além disso, eu acho que é um período importante para a gente ler e reler distopias e alguns outros livros com olhos muito cuidadosos. Eu vou dar 2 dicas de livros para esse momento que eu acho que são assim específicos, caem como uma luva para o período atual. O primeiro livro é esse aqui, Sobre a Tirania, do Timothy Snyder, pela Companhia das Letras. O subtítulo é 20 lições do século XX para o presente. E ele fala, na forma de pequenos conselhos, qual é o perigo de discursos e de práticas autoritárias para os dias de hoje. E aí depois ele usa o século XX, dados e fatos do século XX, principalmente das tiranias europeias ali no momento da Segunda Guerra Mundial, o fascismo, o nazismo e o socialismo soviético, que era o stalinismo na época, para corroborar o porquê que ele está dando esses conselhos, né, que são 20. Então, por exemplo, aqui nesse capítulozinho, capítulo 17, ou lição 17, ele fala: preste atenção a palavras perigosas. Fique alerta ao emprego das palavras extremismo e terrorismo. Esteja atento às noções fatais de emergência e exceção. Revolte-se contra o uso traiçoeiro de vocabulário patriótico. E aí depois ele vai explicar por que o uso dessas palavras é perigoso, como que isso foi utilizado no século XX por essas tiranias e como que hoje isso poderia voltar, mesmo que repaginado. E o outro livro que eu acho que está também caindo como uma luva chama-se O Ódio como Política, organizado pela Esther Solano, pela editora Boitempo. A editora Boitempo disponibilizou esse livro em formato de e-book, gratuitamente para quem quiser ler. É um livro que fala sobre a ascensão das direitas no Brasil. São várias pequenas análises, ou seja, vários ensaios de pessoas diferentes, falando sobre vários aspectos que a direita tomou no Brasil nesse momento. Então vai falar, por exemplo, do neopentecostalismo, vai falar do neoliberalismo, vai trazer a discussão a respeito de fascismo e nazismo, que está muito em voga atualmente, vai falar do anticomunismo, como isso é usado como a criação de um inimigo em comum para unir muita gente que não se uniria se não fosse por isso. Enfim, tem vários aspectos aí que eu acho que são importantes para a gente refletir. Se você tiver mais dicas de livros para o momento atual, coloca aí nos comentários, por favor, que eu vou adorar. Certo, gente? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se você discorda de mim, não tem problema nenhum. Só seja gentil nos comentários, seja civilizado. Somos todos seres humanos, todos queremos o melhor para o país. Acho que a nossa discordância é no meio para chegar a esse fim, mas nada justifica que a gente abra mão tão facilmente assim da democracia. Um beijo para vocês, obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!